Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos em planilhas de cálculos, né, usando o LibreOffice. Vamos fazer os gráficos ali utilizando os dados que nós já importamos lá do IMAT, né? Já trabalhamos, já fizemos cálculos, agora vamos fazer os gráficos então. Vamos lá? Bom pessoal, então a gente vai fazer aqui, iniciar com um gráfico mais simples, né? Utilizando aí a tabela que a gente já vem trabalhando nas aulas anteriores, né? Na aula que a gente fez online, nós já criamos aqui duas novas colunas aqui de horário, né? Mais para deixar com uma cara melhor aqui no gráfico. Então nós temos uma coluna das horas no formato que vem do IMAT, né, com o número inteiro. Nós fizemos uma conversão aqui só para hora, né, no formato de hora, e aqui no formato de data e hora. Tá certo? E aí nós vamos utilizar essas colunas aqui então para fazer os nossos gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai fazer é um gráfico simples, onde a gente vai relacionar a temperatura instantânea durante todo o período aqui de uma semana, aqui de hora em hora, com o horário, né? E a data e o horário que ocorreu essa temperatura. Tá? Então a gente vai ter no eixo X a data e hora e no eixo Y a temperatura instantânea. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar as duas colunas que a gente vai utilizar. Vamos simplesmente arrastar aqui. Então, data e hora. Essa coluna, voltamos aqui. Apertando a tecla Ctrl, a gente novamente seleciona agora a temperatura instantânea. Né? Com o mouse a gente clica com o botão da esquerda e também com a tecla Ctrl pressionada a gente então seleciona essa segunda coluna aqui. Tá? Se a gente não apertar a tecla Ctrl, aí ele perde os dados da coluna anterior. Ok? Com as duas colunas que nós vamos utilizar no gráfico já selecionadas, aí a gente pode vir aqui em inserir gráfico ou aqui na barra de menus aqui, nesse aqui que tem umas barrinhas, né? Inserir gráfico, é a mesma coisa. Tá? Clicando aqui, vai aparecer uma tela de guia, né? Para a construção do gráfico. A primeira coisa que vai ser solicitado é o tipo de gráfico. Nós vamos fazer um gráfico simples de variação da temperatura, né? Pela data e hora. Então nós vamos fazer um gráfico de linha. Tá? Aí tem vários tipos de gráfico de linha, né? Com pontos, traço ponto, né? Só o traço ou até em 3D. Vamos usar só o traço, porque são muitos pontos, então se colocar os pontos pode ficar ruim também de visualizar. Tá? E vamos aqui clicar em próximo. Ó, nessa parte aqui no intervalo de dados, é a parte onde a gente identifica, né, as colunas e linhas, né, que nós vamos utilizar. Então nós temos dados desde D2, que é aqui o início da hora, até o E169, que é lá no final da temperatura. Então é todas essas duas colunas aqui. A série de dados que nós vamos utilizar é na forma de linha, né? Desculpe, de coluna, né? É coluna e não linha. Tá? E a primeira linha aqui de cima nós vamos utilizar como rótulo. Né? Então onde aparece a hora e a temperatura, ele não entra no meu gráfico, ele fica simplesmente como rótulo. E a primeira coluna, que é essa coluna onde tem a data e a hora, também é um rótulo. Né? Ele vai ficar como eixo X, então, para poder referenciar a minha temperatura. Então também tem que colocar como rótulo aqui. Tá? Se não colocar, ele vai mostrar duas linhas de gráfico e não é o que a gente quer. Tá? Então é uma só linha de gráfico que a gente vai fazer. No próximo aqui, a gente vai ver a série de dados. Né? Na série de dados, vejam que só tem uma série, cujo nome já aparece aqui, ó, temperatura instantânea. Né? Já está aqui o nome. Tá? E os valores aqui, né? E é no E2, que é justamente lá onde aparece o escrito, né? Temperatura instantânea, que a gente já tinha definido como rótulo. E os valores, então, de E3 até E169, que é todos os dados que tem aqui nessa coluna que a gente selecionou. Então já está pronto aqui, né? A série de dados é uma única só.
né? Já que a outra é apenas o rótulo do eixo X. Próximo. Aí vem agora a identificação do gráfico, né? Título, subtítulo, tá? Eixo X e eixo Y. Então o título, como a gente está fazendo um gráfico aqui de temperatura instantânea, vamos botar simplesmente temperatura instantânea como título principal. Como subtítulo, vamos colocar a faixa de dias, né, em que essa temperatura está sendo verificada. Podemos botar aqui, é do dia 16 de 11 de 2020 a 22 de 11 de 2020. Né? É do dia 16 até o dia 22. Ok? Qual é o eixo X? O que nós temos no eixo X? Temos a data e a hora. Então vamos colocar aqui data barra hora. E no eixo Y temos então a temperatura. Né? Então vamos botar aqui a temperatura, pode ser só T, né? Ou temp, né? Como vocês quiserem. E abre parênteses aqui, graus Celsius. Tá? Vamos colocar linhas no eixo X e no eixo Y. Está aqui, eixo X e eixo Y. E não há necessidade de existir legenda, já que só tem uma única variável sendo analisada. Então, vamos tirar a legenda. Né? E finalizar, então, o gráfico. Então, aqui está o desenho do gráfico aqui. Mas aí vocês vão pensar, puxa, mas que gráfico esquisito esse, né? O que é isso aqui, essas barras aqui? Aqui o que houve é o seguinte, é que como nessa coluna de data e hora, né, nós colocamos a data e hora juntas, a própria planilha identificou isso aqui como uma data, né, e juntou tudo que estava em cada data numa única coluna aqui. Então ele foi colocando, né, para cada data um conjunto de valores ali. Tá? Então isso está incorreto. Significa que nós temos então que corrigir essa parte aqui da legenda aqui da parte do eixo X. Para fazer isso, a gente pode clicar duas vezes aqui sobre o eixo X, né? Ou vir aqui ó, no novo menu que aparece aqui em cima. Vou até clicar fora antes aqui. Ó. Quando eu clico fora, o gráfico ele se torna um elemento da planilha. Né? Se eu clico duas vezes sobre o gráfico, ó, aí eu posso fazer então a edição desse gráfico. Vejo que o menu aqui de cima se altera. E aqui então nós temos uma opção que é o eixo X. Vamos clicar no eixo X. Aparece uma janela, né, de análise aqui do eixo X. E nós vamos mudar a escala do eixo X. Essa escala está como automática. E automaticamente ele pega isso como data. E isso não nos interessa, porque é data e hora. Tá? Então nós temos que pegar cada um dos elementos dessa coluna e colocar um único valor correspondente de temperatura. Então, em vez de colocar automático ou colocar como data, nós vamos simplesmente colocar como texto. Aí ele simplesmente coloca elemento por elemento sem restrição. Dá um OK aqui e pronto. Agora sim, né, o gráfico está com o devido formato, né? Podemos aumentar, diminuir, enfim. Tá? E agora a gente pode então fazer fazer aqui clicando duas vezes, fazer então as devidas formatações nesse gráfico. Né? Eu posso alterar aqui, por exemplo, no eixo X, né? Eu posso alterar a fonte, né? Tá como 10, posso botar menor, né? 8, aí já fica os numerozinhos menores aqui, não tem necessidade de ser grande, né? E tantas outras coisas. Eu posso alterar a cor do gráfico, né? Clicando aqui duas vezes, né? Eu posso alterar a cor, enfim, né? São muitas alterações que a gente pode promover, né? Inclusive o tamanho, né? Clicando só uma vez eu posso alterar aqui o tamanho do gráfico conforme eu queira. Né? Ok? Certo? Então esse seria o nosso primeiro gráfico. Para que ele não fique aqui sobre os dados ou colocar ele lá num canto, eu posso criar uma nova aba, chamar essa nova aba com o nome que eu quiser, né? Vou botar aqui gráficos 2, porque já existia aqui
uma outra que era gráficos aqui, né? Uma outra aba. Então, gráficos 2. Eu posso vir aqui no meu gráfico, clicar uma vez sobre ele, cortar ele daqui, né? Ou dar um Ctrl X, vir aqui na aba nova e dar um Ctrl V ou colar ele aqui. E aqui fica então o gráfico colocado. Certo? Então dessa forma a gente consegue organizar melhor os nossos gráficos aqui. Um outro gráfico que a gente pode também apresentar, semelhante a esse que a gente fez aqui, né, seria um gráfico, por exemplo, da precipitação. Né? A mesma coisa que o anterior, né? Vamos pegar aqui a data e a hora. Essa coluna que foi criada aqui. E pegar aqui a precipitação desse período. Né? Novamente, com a tecla Ctrl pressionada, a gente marca, né? Puxa aqui com o mouse, né? Essa coluna. Então agora a gente tem essas duas colunas aqui selecionadas. Né? Daí fazemos o mesmo procedimento. Mesma coisa, só que agora normalmente a chuva é interessante a gente ter o momento em que ocorreu, né, na forma de coluna, é bem comum a gente utilizar. Né? É diferente da temperatura, que é uma variável contínua. Né? A chuva ela é uma variável que ocorre em determinados momentos. Então, com coluna ela fica melhor apresentada. Então, da mesma forma aqui, né, série de dados coluna, primeira coluna como rótulo, primeira linha como rótulo e primeira coluna também como rótulo. Né? Mesma coisa aqui, só que agora é chuva, né, que apareceu aqui, e título. Vou botar precipitação, né, que é chuva, a mesma coisa. Tá? E vamos colocar aqui, ó, do dia 16 de 11 de 2020 a 22 de 11 de 2020. Eixo X, data, hora, eixo Y, chuva ou precipitação. Tá? Vou botar aqui chuva em milímetros. Ok? Eixo X e Y com a grade, sem a necessidade de ter legenda. Ok? Finalizar. E lá está então a chuva. Né? Aqui novamente, né, ele concentrou por data. Né? Se a gente quisesse por dia, até seria interessante, mas não é o caso. Tá? Então a gente novamente tem que alterar, clica novamente duas vezes aqui, alterar o eixo X, né? E a escala aqui não é automática, e sim através de texto. E aí então ele, né, agora novamente cria um gráfico, e aí as colunas são naquele determinado momento em que ocorreu a chuva. Né? Novamente Ctrl X aqui, ou cortar, né? E eu posso colar aqui na minha aba onde estão os gráficos. Certo? Vamos fazer só mais um gráfico aqui agora, então, que seria um gráfico não pegando todo o período, mas pegando apenas um determinado momento, né? Um dia só. Tá? Então nós vamos fazer aqui vamos pegar aqui o segundo dia, e aí não interessa mais aparecer a data, né? Basta pegar aqui a hora, né? Já que a gente vai escolher um único dia. Então vamos pegar aqui o dia 17, por exemplo, já que o dia 16 aqui ele não tem essa primeira linha aqui da hora zero, né? Deveria ter, mas aí é uma falha dos dados que vem do IMET. Né? Vamos pegar aqui do dia 17, até para a gente ver como é que funciona pegando dados que não tem o rótulo junto. Né? Então pegamos aqui do dia 17, marcamos aqui, vejo que não tem rótulo agora, né? Tá? E vamos pegar aqui a radiação para ver como é que funciona. Então vamos marcar aqui do dia 17 só a hora. E o correspondente aqui da linha 26 até a 49, clicando novamente o Ctrl aqui, né? 26 é aqui, até 49, a radiação. Então nós temos aqui, né, a hora e lá a radiação. Vamos ver como é que fica. Nós podemos fazer aí o formato que a gente quiser. Né? É bem interessante fazer esse de linha também. Tá? Ele fica interessante assim, né? Mostrando por linha.
Ó, vejam que aqui está aparecendo dois gráficos, né? Da coluna C e da coluna T. Ele não está identificando nada aqui como sendo rótulo, né? Então, nós precisamos identificar a hora como rótulo. Então, vamos próximo. Ó, ele não identificou nada aqui, já que não tinha rótulo. A primeira linha realmente não é mais rótulo, né? Não tem mais, não aparece mais lá o dado como tinha lá no gráfico anterior, né? A gente pegou no meio do caminho aqui, mas a primeira coluna é rótulo. Então nós temos que marcar aqui a primeira coluna como rótulo. Veja que o gráfico aqui já aparece um único aqui, né? Que é só realmente a radiação em função da hora. Próximo. Bom, como não tinha rótulo, vejam que aqui o nome apareceu como coluna T. E isso não nos interessa. Interessa que apareça lá como radiação. Então nós podemos alterar aqui no intervalo para o nome, alterar esse coluna T por um determinado nome que esteja lá, que é justamente a radiação. Vamos clicar aqui, ó, ele fica aguardando. Eu vou lá na radiação e pego aqui, ó, essa célula aqui como sendo a que me interessa para escolher o intervalo do nome. Pronto, está ali. Próximo. Eu vou retornar aqui para ver como é que ficou. Ó, radiação, ok, né, os valores estão lá, tudo certo. Próximo. Então, título, vou botar aqui. Radiação solar. Né? Subtítulo, a data, né, no caso aqui é uma única data, 17/11/2020. O eixo X agora é só a hora. E o eixo Y, então, é a radiação. Vou botar só rad aqui em kJ por metro quadrado. Ok? Vamos deixar os dois. Como é uma coisa só, né, não precisa de legenda e então finalizamos o gráfico. Ó, aqui está então o gráfico, né, com a radiação. Aqui nem precisava, na verdade, escolher o rótulo lá em cima, né, porque não utilizamos legenda. Mas enfim, né, já deixa pronto. E aqui está as horas, né, e aqui a radiação. É importante aqui, né, ficar claro que a radiação ela tem valores aqui, ou seja, o Sol ele está aqui presente, né, aqui ó, aproximadamente das 9 horas até as 22 horas. O que é estranho, né? Que das 9 horas até as 22 horas. Isso por quê? Porque a nossa estação, as estações automáticas do IMET, elas fazem a observação utilizando a hora UTC, ou seja, a hora padrão, né, utilizando como hora zero o meridiano de Greenwich, certo? E da hora padrão para a hora local nossa tem uma diferença de 3 horas. Então, quando ele coloca aqui 9 horas, na verdade, o que é? São 6 horas da manhã. Né? E 22 horas, o que é, então? 19 horas da noite. Tá? Então, é mais ou menos esse o período em que ocorreu aí, a radiação. Né? Vejam que não houve muita variação de nuvens, né? Talvez aqui mais no início, né? E ele criou aqui um gráfico bastante representando mesmo a variação do Sol durante o período. Né? Isso é interessante, quando ocorrem nuvens, né, vocês vão ver esse gráfico variando bastante. Certo? Novamente, vamos aqui. Agora nem vou mexer nele, né, na parte de formatação. Né? Vamos simplesmente cortar ele aqui e colocar aqui. Pronto, está aqui o outro gráfico. Certo? Bom, então é isso, pessoal, por aqui, né? Na próxima aula, então, nós vamos ver gráficos utilizando duas variáveis, né? Duas variáveis utilizando uma mesma escala e até duas variáveis utilizando escalas diferentes. Certo? Até mais. Até lá, pessoal.